Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Ana Paula Freitas, sou professora da disciplina Interpretação Textual e hoje nós vamos estudar um assunto bem interessante, que é o capítulo 5, que é denominado, denotação e conotação. Bom, o que é a denotação? São dois conceitos que geralmente os alunos já estudam desde séries bem iniciais, do fundamental, mas são dois conceitos muito importantes, muito relevantes, porque quando tratamos de leitura, esses dois recursos, esses dois conceitos, eles são muito importantes para que nós saibamos ler um texto em sua totalidade. Então, o que é a denotação? Denotação é quando percebemos que uma palavra ela é lida e percebida, ela é vista em seu sentido real, em seu sentido dicionarizado. Tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de algumas palavras ou frases que usamos para se referir à denotação. A primeira delas é a significação básica da palavra. O que é a significação básica da palavra? É quando nós não usamos sentido figurado, quando nós, na verdade, usamos o sentido que é utilizado de acordo com o dicionário. É o sentido comum, certo? A segunda é sentido dicionarizado, que já remete ao uso do dicionário, aquele uso também tradicional, convencional, sem recorrer a figuras de linguagem ou a conotações. Tá? É muito comum na denotação nós usarmos a função referencial. O que é a função referencial? É uma das funções da linguagem, tá? Que diz respeito à objetividade, que diz respeito ao senso claro e objetivo de um texto. Tá? E também temos a univocidade, como o próprio nome já diz, a univocidade refere-se ao sentido único. Tá? Então, são 4 expressões que, na verdade, dizem respeito à denotação. De uma forma resumida, a denotação é o sentido único, o sentido real, o sentido dicionarizado que uma palavra ou expressão pode apresentar no decorrer de um texto. A conotação é diferente. A conotação nós usamos o sentido figurado. Então, o que é o sentido figurado? É quando o autor ele escreve algo ou ele diz algo, mas ficou uma informação nas entrelinhas. Quando eu digo, por exemplo, Maria é uma flor, eu estou dizendo que Maria pode ser bela como uma flor, é perfumada, não é? Então, a conotação, ela usa essa figuração, que na verdade é uma informação nas entrelinhas, que nós podemos perceber de acordo com o nosso conhecimento de mundo. Tá? Na conotação, nós usamos as funções poética e a emotiva. As funções poética e emotiva dizem respeito ao estudo das funções da linguagem. A função poética é quando nós usamos as palavras de uma forma bem elaboradas, de uma forma poética, de uma forma sentimental. Já a função emotiva, ela se refere às emoções e aos sentimentos que um autor utiliza. Então, muitas vezes, quando um autor se vale da função poética e da função emotiva, ele pode muito bem recorrer à conotação para poder demonstrar esses sentimentos e essas emoções. Na conotação, o sentido também é contextual, ou seja, o sentido ele é percebido de acordo com o texto. Quando eu digo, por exemplo, estou muito gorda, estou com pneuzinhos, esses pneuzinhos, na verdade, é uma referência à gordura, não é o pneu de carro, o pneu da bicicleta. Eu estou me referindo a pneuzinho como sendo, como se eu quisesse me referir ao fato de eu estar me sentindo gorda, por exemplo. E temos também a plurivocidade. O que é a plurivocidade? É quando eu tenho vários sentidos, uma multiplicidade de sentidos em uma palavra ou em um texto. Então, a gente percebe que a conotação tem um sentido bastante amplo e que esse sentido ele é sempre contextual, ou seja, é o texto que vai nos permitir fazer a compreensão correta, de acordo com o que é mencionado pelo autor. Aqui eu coloquei um texto, um texto que apresenta a linguagem mista, ou seja, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, em que a gente pode perceber tanto o aspecto conotativo quanto o aspecto denotativo ou conotativo.
Aqui nós temos um personagem que diz o seguinte: pô, cara, lavei minha alma. Então, quando ele diz ao telefone que lavou a alma, nós percebemos que ele está fazendo uso da linguagem conotativa. Por quê? Porque ele está querendo dizer algo nas entrelinhas, né? O contexto nos permite dizer que ele está se sentindo aliviado diante de algo que aconteceu com ele. Ele está totalmente aliviado e por isso ele diz, lavei minha alma. Mas, por outro lado, nós percebemos que aqui nós temos a alma dele que foi colocada, não é, em um varal. Sugerindo o quê? Sugerindo o aspecto denotativo, ou seja, ao pé da letra. Então, denotativamente, percebemos que a alma está no varal. Então, um texto como esse, tanto pode apresentar uma leitura conotativa, como uma leitura denotativa. A conotação refere-se ao fato de o personagem se sentir aliviado. E a leitura denotativa refere-se ao fato de, literalmente, ele ter estendido, não é, a alma no varal. Então, para vocês perceberem que um texto tanto pode apresentar o aspecto conotativo, como pode apresentar também o aspecto denotativo. Eu coloquei um outro exemplo aqui de uma imagem, não é? Que na verdade é uma capa da Veja, da revista Veja, que diz o seguinte: estamos devorando o planeta, tá? Devorar o planeta, não é? Podemos fazer uma leitura conotativa e, ao mesmo tempo, denotativa. Então, literalmente, em relação à denotação, não é? A moça vai devorar o planeta. Então, essa leitura ela pode ser conotativa, aliás, ela pode ser denotativa quando nos referimos, não é, ao fato de comer, devorar. Observem que o globo, não é, será devorado pela moça, tá? Mas também podemos fazer uma leitura conotativa. Quando falamos estamos devorando o planeta, também podemos nos referir a uma crítica, não é, que a revista está deixando aí nas entrelinhas. Devorando em qual sentido? Estamos devastando o planeta, estamos acabando com o nosso planeta. É como se o título da revista, não é, esse slogan, na verdade, ele tivesse uma intenção de fazer o público leitor se conscientizar, não é, que a ação humana, na verdade, está devastando o planeta. Então, nós podemos, sim, fazer essas duas leituras, tanto a leitura conotativa, não é, que é o figurativo, como a leitura denotativa, ok? Aqui eu coloquei mais dois exemplos também, de duas capas de revistas, que a gente pode perceber esse caráter conotativo e também denotativo. Então, observemos o primeiro. A ameaça da inflação, tá? É uma capa da revista Época. E aqui nós percebemos a imagem do tomate. Um tomate que foi jogado, não é? O tomate que... Não sei se vocês entendem a simbologia do tomate nesse contexto, mas é fácil de entender. Quando a gente vai ao supermercado, a gente percebe que o tomate ele oscila muito de preço, não é? Dando a entender que a inflação ela teve um aumento justamente por conta dos preços, né? Da oscilação dos preços. E o tomate ele foi apresentado como sendo um desses produtos que oscila muito de preço. Geralmente ele se apresenta nos supermercados de uma forma mais cara, não é, para o consumidor. E aí é como se a revista, não é, na verdade, o colocasse como um símbolo desse aumento da inflação. Tá? Na revista Veja, que diz o seguinte, inflação, Dilma pisou no tomate. Então, fazendo uma leitura denotativa, o que nós observamos? Nós observamos que, literalmente, ela pisou no tomate, ok? Porque nós temos a imagem que ela está, não é, pisando literalmente em um tomate. Essa é a leitura denotativa. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos também fazer uma leitura conotativa. Ou seja, quando nós falamos que alguém pisou no tomate, a gente pode também querer se referir ao fato de essa pessoa ter vacilado, por exemplo, não é? Deixou algo acontecer que não deveria ter acontecido. Então, nas entrelinhas, não é? Pelo contexto, nós podemos entender que, na verdade,
existe aí uma crítica nas entrelinhas. Ou seja, é como se ela tivesse vacilado em alguma coisa, tá? Em alguma coisa, não. Em relação à questão da inflação. E, mais uma vez, o tomate, não é, foi apontado como esse símbolo da oscilação, não é? Esse alimento que, na verdade, faz com que a inflação aumente. Ok, galera? Entendido? Vamos ver agora um outro tipo de texto, não é, que também apresenta a questão da conotação. Fiz até uma pergunta. Há conotação no texto? Eu vou ler esse texto para vocês e vocês vão tentar perceber onde está a conotação. Diz o seguinte: é noite no galinheiro e as galinhas assistem filmes de terror. E aqui diz o seguinte: voltamos com o programa de culinária. Hoje vamos fazer frango. E aí, gente, deu para vocês perceberem aí qual é a expressão conotativa? Eu acredito que vocês já perceberam, sim. É justamente isso, né? Filmes de terror. Por quê? Porque no dia a dia nós conhecemos, nós entendemos que o filme de terror, não é? É aquele filme, não é, que traz um espanto, não é? Que faz com que a gente sinta medo, não é? E aqui nós temos essa temática do medo. As galinhas, elas estão assistindo a um filme, não é, de terror, sendo que o que vai ser, o que elas entendem por esse filme de terror é o prato que vai ser feito no dia. Ou seja, o prato será frango. Vai ser feito um prato, não é, na verdade, com a carne de frango. E isso, para elas, significa o quê? Um filme de terror. Tá? Então, o filme de terror ele foi retirado do seu contexto usual e que contextualmente, não é? Ou seja, nesse texto ganhou um outro sentido, não é? Um sentido de um prato de culinária, ok? Então aqui nós percebemos claramente o uso da conotação, tá? Eu coloquei um trechinho aqui para vocês perceberem, não é, como a conotação, como a denotação se fazem presentes, não é, em textos verbais, tá? Então, olha só. O triste dos casamentos arranjados é que raramente davam alegria às mulheres. Ao passar pelo interior do Ceará, em 1838, o viajante Gardner relatava que poucas vezes homens da classe social mais elevada viviam com as esposas, além de outras informações históricas e antropológicas que registrou. História do amor no Brasil. Então, na verdade, é um relato, né? Vocês percebem que o objetivo desse texto é informar. Não é? Ele informa de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, não é? Não tem informações nas entrelinhas, não é? Então é um texto puramente denotativo, não é? Percebemos que o objetivo maior é informar, ok? Já esse texto, a gente observa o uso da conotação. Vamos lê-lo. Sônia Bride tem o melhor texto da televisão brasileira. Quando escreve, ela tem o condão de não explicar o que estamos vendo nas reportagens, mas de nos ajudar a pensar. Professora, o que é que tem nesse texto que é conotativo? Então, vamos dar uma analisada. Observem a palavra condão. Eu acho que todos vocês lembram que condão remete ao universo infantil, não é? Ao universo dos contos de fadas, não é? Acho que todos vocês devem lembrar disso. Então, o que uma varinha de condão faz, não é? Qual é a função de uma varinha de condão nos contos de fadas, não é? A varinha de condão, ela é mágica. Ela, na verdade, torna capaz tudo aquilo que parece impossível. Então, nesse contexto, quando se diz que a Sônia Bride tem, na verdade, quando ela escreve, ela tem o condão, né? Está, na verdade, fazendo uma referência ao texto dela, que o texto dela é mágico, que o texto dela é maravilhoso, que o texto dela é muito bom. É como se ela tivesse a mágica, não é, ao escrever. Ou seja, ela consegue fazer um texto muito bem feito, não é, de uma maneira mágica, de uma maneira encantatória. Então, eis aí o elemento conotativo desse texto, tá? E agora nós iremos perceber, nós vamos ler, vamos observar alguns ditos populares, tá? Por quê? Porque os ditos populares, eles fazem o uso, não é, das
das conotações, não é? Todo dito popular, nós podemos perceber tanto o aspecto conotativo como o aspecto denotativo. Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui nós temos uma imagem, não é? Que percebemos que o homem está descascando um abacaxi, não é? Então, literalmente, denotativamente, o homem está descascando um abacaxi. Mas será que descascar um abacaxi é algo fácil? Não é, não é? Descascar um abacaxi é algo difícil, porque geralmente quando a gente tenta fazer o que ele está fazendo aqui nessa imagem, geralmente percebemos que é complicado, a gente pode cortar a mão, furar a mão. E aí atribuímos a ideia de que descascar um abacaxi é algo difícil, tá? Então, numa leitura denotativa, o que é que eu entendo? Entendo que, literalmente, o homem está descascando um abacaxi. Mas, quando eu me refiro ao aspecto conotativo, o que é que eu estou querendo dizer? Quando eu falo, cheguei um pouquinho tarde porque precisei descascar um abacaxi. Descascar um abacaxi nesse contexto é exatamente querer dizer que estava resolvendo um problema difícil. Tá? Então, descascar abacaxi é uma expressão popular, não é? É um dito popular que, na verdade, tem essa ideia de tentar resolver algo complicado, ok? Aqui nós temos uma outra imagem, tá? Que é bem interessante. Vocês percebem que tem um homem, tá? Ele está aqui segurando uma torneira, tá? Abrindo uma torneira e está caindo água dentro de um balde. E observem a posição que essa torneira... Observem a posição de onde sai essa torneira. Essa torneira sai exatamente do joelho dele. Que quer dizer o quê? Quer dizer que é um dito popular, não é? Tirar água do joelho. Então, qual é a leitura denotativa que nós fazemos desse texto? É que, literalmente, não é? O homem está tentando aí tirar água do joelho. Mas, por outro lado, podemos fazer a leitura conotativa, não é? Tirar água do joelho significa fazer xixi. Então, popularmente, não é? Na verdade, as pessoas passam esse dito popular, não é? De uma geração para outra, mas significa o quê? Fazer xixi. Essa é a ideia, essa é a leitura conotativa, ok? Ok, nós iremos agora analisar um outro texto, tá? Fazendo a mesma leitura denotativa e conotativa. Aqui nós já observamos que tem um homem segurando uma faca e um queijo, não é? Então faz lembrar o dito popular, estou com a faca e o queijo na mão. Então, numa leitura denotativa, o homem está exatamente segurando a faca e o queijo. Mas em uma leitura conotativa, o que é que a gente pode entender? A gente pode entender que é uma pessoa que está preparada para resolver qualquer situação. Ou seja, essa pessoa está pronta para qualquer dificuldade, qualquer empecilho. Ela tem todas as armas, não é? entre aspas, para tentar resolver alguma situação. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer ao demonstrar essas imagens para vocês, tá? Eu estou querendo dizer o quê? Que tanto nós podemos fazer, né, uma leitura conotativa como uma leitura denotativa em alguns textos, ok? Aqui é uma outra leitura que também a gente pode fazer, né? Literalmente, o homem está entrando pelo cano, não é? Mas temos também a leitura conotativa. Conotativamente significa que o homem está com problemas, não é? Entrar pelo cano significa estar passando por uma dificuldade, um problema. Então, essa é a leitura conotativa. Aqui nós temos uma outra leitura, não é? Trocando os pés pelas mãos, não é? Na verdade, trocando as mãos pelos pés, não é? Dá a entender que, na verdade, nós percebemos que tudo que é feito com as mãos está sendo feito pelos pés, não é? Então, o que significa isso? Significa que a pessoa, na verdade, está se confundindo, não é? É a leitura conotativa que a gente pode fazer. E a leitura denotativa é que, literalmente, ele está utilizando os pés para fazer coisas do dia a dia, no caso, escrever, ok? Essa daqui eu não sei se vocês conhecem, não é? Mas o dito popular é sem pé, sem cabeça, tá? Literalmente, o homem está sem pé, sem cabeça. Denotativamente, esse homem está sem pé, sem cabeça. Mas, numa leitura conotativa, nós entendemos o quê?
Algo sem pé, sem cabeça é algo que está sem sentido. Quando você lê um texto, por exemplo, que você não percebe, não entende e que você percebe que tem erros, aí você vai dizer, olha, isso aqui está sem pé, sem cabeça, não está legal. Então, esse é o sentido, não é, desse dito popular. Esse aqui talvez seja um pouco desconhecido para vocês. Chama-se, na verdade, o dito popular é João sem braço, né? Literalmente, nós temos o quê? Uma pessoa, no caso aí o João, está sem o braço, mas no dia a dia, contextualmente, conotativamente, o que significa João sem braço? Significa você se passar por desentendido, ou seja, você conversa com alguém, mas você finge que você não sabe de nada, você finge que está tudo bem, mas quando na verdade você está sabendo de tudo, mas não quer que o outro saiba, e aí você dá uma de desentendido. Essa é a leitura conotativa. Nós temos outros ditos populares que também fazem uso, não é, dessa conotação, tá? E da denotação também. Por que eu estou falando tanto de ditos populares? Porque eles usam fartamente o recurso da conotação. Nós temos aqui alguns que eu vou ler para vocês. Agora, Inês é morta, dá a entender que não adianta mais, numa leitura conotativa, você fala, agora Inês é morta. Não adianta mais fazer nada, porque Inês é morta. Tá? Então, esse é o sentido de que não adianta mais fazer nada. Antes tarde do que nunca, né? É a ideia de que o importante é que você vá, é que você faça algo, porque não importa se você deixe isso para depois, o importante é que você faça. As aparências enganam, é o fato de, às vezes, nós rotularmos algumas pessoas ou algumas coisas quando não entendemos, quando não sabemos realmente quem são. E, no caso, as aparências enganam, é que nós podemos nos enganar em relação aos conceitos ou rótulos que damos para as pessoas ou coisas. Cada macaco no seu galho significa cada um na sua, não é? Cão que ladra não morde, ou seja, quem faz muito barulho, aquele que faz zoada demais, na verdade não vai fazer nada, tá? Ele só está ali tentando se defender, mas não vai, na verdade, efetivar nada. De grão em grão a galinha enche o papo, é a ideia da perseverança, não é? Aos pouquinhos, nós iremos conseguir algo. Depois da tormenta, vem sempre a bonança, ou seja, quando acontece algo ruim na vida da gente, às vezes a gente se desespera, mas a gente precisa entender que depois de algo ruim pode vir algo muito bom. Não é? Então, a palavra tormenta dá essa ideia de algo não legal que acontece na vida da gente, e a palavra bonança, não é? Que aparece aqui, é exatamente algo bom que possa aparecer depois. Tá? E devagar se vai ao longe, ou seja, de pouquinho, aos pouquinhos, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Tá? Aqui eu coloquei mais alguns. Em boca fechada não entra mosca, ou seja, melhor você ficar caladinho, melhor você não se intrometer onde não é chamado, ou seja, você não vai ter problemas se você, na verdade, ficar em silêncio, ficar na sua, essa é a ideia. Em casa de ferreiro, espeta de pau, esse daqui significa que muitas vezes temos as ferramentas em casa para realizarmos algo e às vezes nós não fazemos uso dessas ferramentas. Às vezes nós, na verdade, passamos o trabalho que poderia ser efetivado por nós, passamos para outras pessoas. Então, em casa de ferreiro, espeta de pau, o espeto da casa do ferreiro poderia ser de ferro. Mas quando ele fala que o espeto é de pau, ele está querendo dizer o quê? Que esse ferreiro, não é, na verdade, não usa do seu conhecimento, da sua sabedoria ou dos seus instrumentos a favor dele. Usa possivelmente a favor dos outros, mas dele não. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ou seja, quem tem uma habilidade, tá? Uma habilidade a mais do que outras pessoas, acaba se destacando. Tá? Essa é a ideia. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ou seja, mais vale você ter algo que é certeza do que você ter duas coisas duvidosas em sua vida. Então, o que eu quis mostrar com esses ditos populares? Que todos eles fazem uso, né, da conotação e que é muito importante nós conhecermos os ditos populares, né, os provérbios, as frases feitas, porque esses assuntos eles caem muito, não é, nas provas do Enem.
tá? É uma forma de conhecimento popular, de senso comum, um conhecimento que sempre é transmitido de uma geração para outra geração e que vale muito a pena a gente saber, tá? Eu vou mostrar para vocês uma música que eu acho super interessante, que é a música do Chico Buarque, que se chama Bom Conselho. E essa música, o interessante é que ele trabalha com os ditos populares, sendo que ele, na verdade, subverte alguns ditos populares, ele modifica, ele faz como, ele apresenta como se fosse uma paródia em relação aos ditos populares ou provérbios. Então, quando ele fala assim, ouça um bom conselho, que eu lhe dou de graça. Inútil dormir, que a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja 2 vezes antes de pensar. Corra atrás do tempo, vim de não sei onde, devagar é que não se vai ao longe. Eu semeio o vento na minha cidade, vou para a rua e bebo tempestade. Então, fazendo uma leitura, não é, mais aprofundada, a gente vai conseguir perceber, tá? A gente vai conseguir perceber essa subversão, não é, desses ditos populares. Quando ele fala, por exemplo, primeiro, ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça, acho que vocês vão lembrar, não é? Se conselho fosse bom, eu não daria, eu vendia. Então, a forma como ele escreveu esses 2 versos, né, remetem a esse dito popular. Se conselho fosse bom, eu não daria, eu venderia. Não é? Vamos ver outro. Espere sentado ou você se cansa. Não é? Todo mundo sabe que esperar sentado é porque você está esperando demasiadamente, não é? Eu fiquei lá sentado, e aí sugere que aquilo que você estava lá, o fato de você estar sentado esperando, não é? Significa o quê? Que em pé você vai cansar. E aí você senta justamente porque não vai mais acontecer, quem você estava esperando não vai chegar, não é? Então é aquela espera demasiada. Então o sentado é justamente porque em pé você cansa. O dito popular seria esse: espere sentado, porque em pé você cansa, ok? Deixa eu ver outro. Quem espera nunca alcança. O dito popular é: quem espera sempre alcança. Então, nós percebemos que houve uma subversão também desse dito popular aqui, porque, na verdade, é quem espera sempre alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço, brinque com meu fogo, venha se queimar. Essa ideia do brincar com fogo faz lembrar aquele dito popular, não é? Não brinque com fogo, que você pode se queimar. Então, a forma como ele falou, não é? Ele falou diferente. Ele falou assim: brinque com meu fogo, venha se queimar. E aí nos faz lembrar, não é, esse famoso dito: não brinque com fogo, porque senão você se queima. Essa é a ideia. Deixa eu ver outra. Faça como eu digo, faça como eu faço. Ele está dizendo aí, afirmando: faça como eu digo, faça como eu faço. Mas nós sabemos que o dito popular é exatamente esse: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse é o dito popular correto. Haja 2 vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai ao longe. O dito é: devagar se vai ao longe, né? Eu semeio o vento e colho tempestade. Essa é a ideia. Eu semeio o vento e colho tempestade. Ok, gente. Então, como vocês percebem, é uma canção bem interessante, porque o Chico Buarque ele se vale desses ditos populares, não é, para poder construir esse texto maravilhoso. E como vocês perceberam, é uma paródia, porque, na verdade, ele não diz o dito popular como realmente ele é. Ele subverte essas ideias, ele faz, na verdade, uma paródia sobre essas ideias dos ditos populares. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, todo o conteúdo. Foi muito bom estar com vocês, tá? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.